Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Tar, filme dirigido, escrito e produzido por Todd Field. Lançamento Focus Features nos Estados Unidos, no Brasil tem distribuição prevista nos cinemas a partir de janeiro. Olha, eu gosto muito da Cate Blanchett, uma atriz com um currículo extraordinário, super premiada, mas eu tô inclinado a considerar que a atuação dela em Tar é a melhor da sua carreira. Eu sei que é algo que vai entrar para discussão, vai gerar pauta também, especialmente durante a temporada de prêmios, mas o nível dela em Tar é impressionante, é espetacular. Afinal de contas, o próprio Todd Field fala que escreveu o papel da personagem principal, a Lydia Tar, pensando justamente na Cate Blanchett. E isso não acontece na indústria do cinema, é muito raro você fixar um papel para uma atriz ou para um ator específico, porque muita coisa pode dar errada no meio do caminho, quanto a contrato, quanto ao próprio interesse de uma estrela do cinema na participação, negociações, porque envolve, claro, não só o salário, mas uma agenda de gravações e outros compromissos. No caso de Tar, parece que deu tudo certo, então nós recebemos um bom filme, mas especialmente uma grande atuação da Cate. Pessoal, Tar foi lançado no Festival de Veneza deste ano, tem ampla rodagem em outros festivais entre setembro e outubro, sempre com, claro, uma recepção muito especial por conta justamente da atuação da Cate Blanchett. Mas aqui eu preciso citar para vocês o seguinte também. Sabe aquele filme divisivo na temporada que sempre existe, que você pode apreciar, quem sabe, a qualidade da atuação de alguém, mas querer levar para discussão o próprio teor, o eixo narrativo? Ano passado eu vi muito acontecer isso com Spencer. Eu vi muitas pessoas que, por mais que elogiassem a Kristen Stewart, acabaram questionando algumas decisões criativas do Pablo Larraín. Nesse ano, eu penso que a mesma coisa vai acontecer com Tar, levando em conta o estilo de progressão do Todd Field. Por quê? Porque desde cedo você tem que aceitar, ele te obriga a aceitar que você vai ter muitos episódios da vida de uma pessoa, de uma personalidade complexa, mas você não vai receber todas as respostas que queria. Você muitas vezes vai precisar fazer uma ampla leitura da situação, porque o diretor aqui, ele não quer se colocar como uma espécie de juiz para julgar o certo ou o errado. Quem vai fazer isso é o público, e aí que pode morar o problema. É aquela narrativa que muita coisa fica para você levar em conta, para você armar, para você discutir. Resumindo, quando você vai ter a consideração de um escândalo para uma personagem fictícia, que é a Lydia Tar, você vai levar em conta o que é apresentado, a reação dela, mas também a chamada cultura do cancelamento, especialmente no que envolve as redes sociais e o potencial das redes sociais hoje em dia. Lydia Tar, interpretada por Cate Blanchett, é uma das regentes mais conhecidas e premiadas do mundo, que atualmente comanda a Orquestra Filarmônica de Berlim. Apesar do sucesso, da enorme repercussão e da admiração de seus pares, Lydia enfrenta problemas e escândalos que levam em conta o seu perfil e decisões controversas tomadas. A Lydia Tar não existe na vida real, é uma criação do Todd Field pensando na Cate Blanchett. E eu fiquei muito impressionado como em 20 minutos, nos 20 minutos da introdução, o diretor Todd Field conseguiu criar justamente e conseguiu dar visibilidade para esse perfil extremamente complexo de uma pessoa de grande reputação. Por exemplo, desde cedo ela é posicionada como uma regente extremamente popular, extremamente conhecida, vencedora do EGOT, ou seja, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. E para uma personagem fictícia em um filme, é muito difícil você conseguir fixar e estruturar a noção da fama, desenvolver isso também de maneira satisfatória. Não basta falar, olha, essa pessoa aqui é extremamente conhecida, é extremamente popular. Não, você tem que justificar isso. É diferente de uma cinebiografia, quando você já tem uma base prévia, você tem a noção da abrangência de alguém, da literatura, da música, do cinema. Então, no caso de Tar, o Todd Field faz isso pensando em dois perfis diferentes da Lydia Tar. Quem é a Lydia Tar? Primeiro, perfil público. Perfil público daquela pesquisa do Google. Você vai escrever o nome Lydia Tar, vai aparecer a página dela, página na Wikipédia, que é editada, inclusive, onde você vai ter em conta os principais feitos da sua carreira. E o perfil privado é aquela coisa, né? Da construção do personagem. E aí que Tar se torna fascinante. Porque é no perfil privado que você vai ter várias considerações que acabam questionando um pouco dessa visão da personalidade de grande fama que faz tudo certo, que é extremamente inteligente. A Lydia é casada com a Sharon, interpretada pela Nina Ross, tem uma filha e várias atitudes questionadas internamente, seja pelo método usado no ensino e discussão, ou mesmo por decisões que podem gerar conflitos de interesse. Uma questão que talvez seja mais controversa de Tar na recepção é o seguinte:
como é que você vai moldar o perfil dessa grande personalidade pública também? O que eu quero dizer? Na literatura, se você vai gerar um filme a partir também das questões envolvendo a literatura, você vai dar muita ênfase para o processo criativo que envolve a escrita. Para o cinema, como o cinema influencia as pessoas, a paixão das pessoas, o Spielberg fez isso nessa temporada com The Fabelmans, por exemplo. Agora, na música, quando você tem uma grande personalidade, um nome forte no geral da música, você vai ter uma grande apresentação. E eu pensei que Tar seria totalmente voltado para isso, de uma grande regente, de uma grande orquestra filarmônica, envolvendo grandes momentos de grandes composições. Mas é diferente quanto ao tipo de desenvolvimento que o Todd Field propõe aqui. Na verdade, o foco é transmitir o enorme conhecimento da condutora em ensaios e especialmente em diálogos, onde aí sim ela vai partilhar suas referências. E isso, pessoal, me gerou um sentimento um pouco estranho por se tratar da música em si, por se tratar da composição, da forma como a Lydia Tarr ela tem esse amplo conhecimento. Parece que às vezes falta um pouquinho mais do perfil musical da própria Lydia Tarr, além das referências que são citadas pelo Todd Field. Por exemplo, na questão da trilha sonora, você tem aqui uma série de ensaios, especialmente envolvendo a Quinta Sinfonia do Mahler. Não existe de fato uma trilha sonora original em Tar. Você tem muita atenção, quem sabe, para a leitura e para a percepção de alguns barulhos, que são integrados na narrativa até de forma bem interessante. Mas para efeito de comparação, é uma experiência completamente diferente da experiência de Whiplash, que ali sim você tem uma trilha original que é super interessante. Em Tar você tem uma outra ideia até para lidar com a questão do aprendizado, uma outra ideia para a questão de fixar o conhecimento pleno. E por que eu considero Tar a melhor atuação da Cate Blanchett? Pela maneira brilhante como ela consegue trazer credibilidade para essa personalidade fictícia que é a Lydia Tarr. Então ela tem alguns trejeitos, ela tem uma maneira de se comunicar que é muito peculiar, você vê que ela tem um amor e uma paixão pela música, pela série de registros que ela guarda, e ela tem alguns problemas na sua vida pessoal que, de certa forma, ou ela tenta esconder, ou ela tenta não deixar com que isso tudo interfira nas suas atitudes, até o momento que acaba interferindo de fato. Ela precisa passar por diferentes campos, o campo profissional, o campo afetivo, as relações familiares construídas, relações que podem ser ameaçadas, um possível conflito de interesse também, o papel dela como grande nome da música, e isso é posicionado, por exemplo, com o uso das redes sociais. E o potencial das redes sociais em Tar, por isso que eu falei que em alguns momentos parece que o filme precisaria pelo menos avançar um pouquinho a mais, o potencial ele acaba sendo limitado, porque ele é usado, por exemplo, o Twitter é usado em 2 cenas só para acentuar a gravidade de uma situação. Quando você pensa que o filme teria também a responsabilidade de mostrar consequência, ele não vai fazer isso, porque tá nessa ideia do Todd Field de não apontar o dedo, de não julgar ninguém. Afinal de contas, o filme foi pensado para ela, projetado para ela, e aí eu teria que citar o elenco de apoio. Eu adorei ver a Nina Ross em Tar, mas a personagem dela não é relevante o suficiente, não é um ponto de interesse pleno do diretor. De vez em quando ela vai dar um apoio em diferentes situações. Adorei ver a Noémie Merlan, grande atriz que brilhou em Retrato de uma Jovem em Chamas, mas eu poderia apontar a mesma coisa aqui. Tem personagens que sequer têm um desfecho propriamente dito ou que você não consegue lhe dar conta de como elas entram na história ou como acabam saindo também. Por quê? Porque o foco é só para Kate. Então o diretor ele provoca o espectador e ele te deixa a impressão de que, quem sabe, em momentos falta um adendo, falta um complemento. E eu senti isso também, tenho que confessar para vocês. Ele mergulha nesse caos que é a vida da Lydia Tarr. Faz isso muito bem porque tem uma atriz espetacular, uma atriz que se chama Cate Blanchett. Para Tar, eu dou nota 8. E eu acredito que a Kate vai se consolidar como um grande nome para a temporada de premiações e deve, inclusive, pegar alguns prêmios, pelo menos em círculos de crítica. Vamos acompanhar tudo isso com certeza aqui no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!